Ei, 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 olá, gente! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Terça-feira, dia 18 de junho. Rapaz, daqui a pouco é São João. E eu tô aqui mais uma vez, tendo a pachorra de abrir o J Newcast. Pois é, rapaz. Vocês já perceberam, é claro, que eu não sou o bonitão do tricampeão Joca Soares. Mas cheguei, viu? Cheguei, tô aqui na área aguardando ele, que é claro lidera essa bancada com muita competência e que traz aqui para participar do programa com todos nós, sempre grandes celebridades. E já está aqui conosco ele, o dentista das celebridades, o nosso querido doutor Fábio Barbosa, que olha, eu até adicionei ali no Instagram, doutor Fábio, e o senhor tá bonitão lá na sua mesa, todo, né, todo de branco. Vamos lá, né? Nem posso ficar falando de gente mais bonita do que eu, porque dá uma confusão retada. E tô aqui com o Júnior Alfa, ele que é desses grandes campeões. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Quer apostar que é baiano? Ah, rapaz, eu tô com Vamos fazer o seguinte, eu ainda não olhei a ficha dele, mas eu tô apostando 100 para 1 que esse aqui é baiano. Se não for baiano, o pai é baiano. Ele não descobriu ainda. Júnior Alfa, nosso grande campeão também de UFC. Rapaz, o pessoal que ganha o prestígio do povo baiano e do povo brasileiro no braço, viu, velho? E é claro, hoje Joca tá aqui chegando para discutir um pouco sobre a carreira dessa grande celebridade. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou cometer o equívoco de entrevistar um campeão de MMA, senão eu levo uma ponteira no queixo. Vamos fazer o seguinte, meu doutor, tudo bem? Como é que foi a semana? Graças a Deus, aqui mais uma vez, vindo de uma semana maravilhosa, um final de semana também muito bom. E estou aqui para discutir com vocês sobre vários temas, odontologia, luta e o que vier. E olha o que vier mesmo, viu? Porque esse aí, meu amigo, Você isso sabe. aí, né? A gente botou ele aqui para tratar de temas, como é? Os Complexos. temas mais diversos e ele se sai sempre muito bem. E você, querido Júnior, me conta uma coisa. Você não está aposentado não, né, meu amigo? Não, 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 não. Eu tô, Ah, eu tô, bom. eu tô inativo em relação aos eventos de MMA, mas estou treinando bastante. Vim de lesões, operei o joelho em 2022, mas venho aí, né, treinando muito para voltar. Ah, Vamos rapaz. falar o que o povo quer saber. O que é que Júnior Alfa vai fazer de agora em diante? Quais são os próximos campeonatos, os próximos torneios? Ele tem muitos fãs e as pessoas querem saber onde é que vão encontrar ele nas lutas dele. Me conta aí seu calendário, o que é que você está pretendendo, Júnior? A expectativa é grande para o segundo semestre de 2024. Venho me preparando bastante já. Vai ter jiu-jitsu, vai ter MMA e a grande possibilidade de ter kickbox. Então eu vou estar lutando todo, Uau. vou estar me desafiando, colocando, principalmente me colocando à prova. Tem alguns eventos aí para acontecer nesse mês de junho, em julho, em agosto. E vamos, treinando, focado, disciplinado, que é o mais importante. Mas, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Aproveitar, doutor Fábio aqui, insisto em dizer, eu não caio na bobagem de falar sobre MMA, porque senão eu tomo uma ponteira. Mas eu queria saber uma coisa de você, amigo. Você certamente, aqui no backstage, a gente estava falando um pouco sobre a luta de Anderson Sim, Silva, sim, que encerrou, teoricamente, a teoricamente. carreira numa última luta, pelo menos aqui no Brasil. Eu acredito que ele vai fazer a última luta dele em todos os 4 continentes, todos os 5 continentes, em todos os países, na verdade. E é capaz de dar uma volta de novo no Com globo, certeza. vindo fazer suas últimas lutas, porque, e exatamente nesse sentido que eu queria lhe perguntar, mas como que um atleta de alta performance, que construiu sua carreira, que é focado, como que uma figura como essa, como o nosso querido Anderson Silva, para e vai se aposentar? Como é que uma figura como Popó, como É fazer isso? muito complicado, é muito complicado. A história mostra que os grandes lutadores, eles nunca pararam na hora que deveriam parar. E eu acredito nisso, que isso é importante, porque se o seu coração ainda tem fogo,
não é mais pela vitória. Sim, sim. Muitas sim, vezes sim. é mais pela motivação, é para mostrar para os jovens que tem um caminho, que tem como chegar lá. Eu acredito que o Anderson Silva não irá parar. É, né? Eu acredito que ele não irá parar. Ó, doutor, Eu vejo ele treinando, Anderson Silva, não sei se ele ainda está aqui em Salvador, mas para essa luta ele fez o camp todo. Acho que ele tinha 90 dias na capital baiana, treinando lá na Champions com o grande professor e mestre Luiz Dora, que já formou vários campeões mundiais. Isso. E eu estava acompanhando um pouco os treinamentos dele pela internet e realmente ele não estava com a energia de que quer parar, não. doutor Fábio, eu sei que não é a sua especialidade, mas a ideia da aposentadoria remete muito àquela história do ninho vazio. Se de repente você se vê sem aquilo que para você é muito caro, que é esse ritmo de competição. Tem também, me parece que para você, um atleta de alto rendimento, que tem um rito de atividade física, precisa fazer um trabalho, inclusive, para preservar alguma coisa, porque senão tem problemas. Meu doutor, me ajuda aí, porque claro que eu estou me atrapalhando todo, me ajuda aí. Do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista psicológico, como é que deve funcionar essa coisa de se aposentar? Bom, eu acho que do ponto de vista psicológico, tanto para o lutador quanto para qualquer pessoa que realmente trabalhador, é muito ruim a pessoa parar, né? Então, a aposentadoria, na verdade, é uma coisa que para a cabeça do lutador e para a cabeça de qualquer trabalhador, não é uma coisa que ajuda, é uma coisa que, na verdade, atrapalha. Você vê muitas pessoas que depois que se aposentam, ficam doentes E morrem, e morrem estudos. até. Então, a ocupação é uma coisa muito importante. E para o lutador a mesma coisa. Às vezes, claro, o lutador tem que envolve o corpo, envolve força, e às vezes o corpo não está acompanhando mais aquele ritmo. Mas o lutador nunca vai deixar de ser lutador. Então, o lutador sempre vai ter outras opções. Então, ele vai ensinar, ele vai passar o conhecimento, e ele pode não estar em combate. Mas ele não vai deixar de ser um lutador e não vai deixar de trabalhar, muito provavelmente. Porque o lutador gosta de lutar. Meu querido Júnior, eu queria lhe saber de você exatamente isso. Você. é, é, Primeiro a gente tem uma energia que vem um professor e resolve pegar essa energia e conter como um esporte. Aí a gente começa a ter disciplina, controle, ter rigor na atividade física, no que se alimenta, etc. e tal. Aí você realmente se transforma, eu diria que numa máquina de lutar, mas o corpo e a mente fica ali focado naquela coisa de render cada vez mais. No Performance. processo você que já passou um curto período afastado das competições, está voltando agora, como é que funciona em casa, enjaulado, sem estar na atividade? Assim, eu me mantenho ativo mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, porque Sim, está claro. tudo interligado. O fato de eu não estar lutando não quer dizer que eu não estou treinando e me desenvolvendo. Eu acredito muito no desenvolvimento. Eu gosto muito da palavra maestria e excelência. Em tudo que eu me proponho a fazer, eu quero ser bom. Não interessa o que seja, eu quero ser o melhor. Não é que se eu for aprender a tocar piano, eu vou ser o melhor pianista do mundo, não. Eu vou ser o melhor pianista que eu possa ser. Então, se naquele momento eu não posso tocar piano porque eu estou com a lesão nos dedos, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou procurar outras formas de me desenvolver. Então, para mim é sempre tranquilo, nunca me preocupei com isso. Até, já fiquei um tempo de 2 anos sem lutar oficialmente. Quando eu voltei melhor, Ah, porque perfeito. eu estava me desenvolvendo. Imagino. Mentes sanas, corpos sanos, doutor? Com certeza, com certeza. Estava pensando aqui e lembrando de histórias que as pessoas falam, às vezes falam assim, ele é um artista marcial. Então, o artista marcial, ele não vai deixar de ser nunca. Então, o artista marcial pode estar no combate, o artista marcial pode estar dando uma aula em uma academia ou em uma sala de aula até, Sim, sim. entendeu? Então, ele não deixa aí a pessoa, você deixou de ser artista marcial porque ele parou de lutar? Não. Ele deixou de fazer uma parte das coisas que o artista, Mas ele consegue transferir e entendeu? migrar.
Então, é mais ou menos isso aí. Ele continua se desenvolvendo cada vez mais, ainda que passou um tempo sem o combate. Em outras áreas do artista marcial, ele continuou indo sempre para frente e voltou no combate muito melhor depois desse tempo parado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque Joca já sobe aqui pela Band. A Band já me informou que Joca Soares já está nas dependências da casa. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Por favor, tudo que eu estou perguntando aqui primeiro tem um pouco de patifaria e é tudo de um coitado que não sabe de zorra nenhuma, viu? Eu sou o apresentador do programa Papo com Cris. Aliás, produção, me dá essa câmera aqui. Aliás, nós vamos ter edição especial do Papo com Cris amanhã no nosso canal, viu? Bota lá, Café com Cris no YouTube, que você vai assistir a íntegra do nosso bate-papo com a Doiane Lemos, ela que foi a nossa grande campeã no combate ao Covid-19. Capitaneou toda a turma para garantir vacina no braço do povo soteropolitano. Mas, meu querido Júnior, me diga uma coisa, vamos aqui. Tem beijo técnico, tem tapa técnico nas novelas, tá? Nos filmes. E quando a gente vê, e o doutor foi bastante feliz quando ele diz que vocês são artistas no ringue. E a gente sabe e vocês têm um trabalho de autocontrole muito grande, desde da juventude, que vocês se preparam para ter esse controle, porque vocês são máquinas. São máquinas. Vocês são verdadeiras máquinas. Nós temos um poder. Exatamente. É um poder na mão. Então, quando vocês vão para a luta, é óbvio que uma parte é instinto, a outra parte é técnica. Sim. Meu amigo, me responde uma coisa. Em que momento é que o instinto é domado nesse processo? Eu gosto muito desse tema, porque nós falamos muito sobre mentalidade. Sim. Porque grande parte do nosso cérebro é primitiva, é instintiva, é mais rápido. Tem um filme que é o 300, Espartas, Rei Leônidas, tem uma passagem que ele fala assim, que primeiro nós lutamos com a cabeça, depois com o coração. A partir do momento que um atleta é um ser humano em si, a gente está falando aqui sobre luta, que a gente deixa nossas emoções se aflorarem e você fica cego. Pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um policial. E é muito importante nós treinarmos isso. O que é mais difícil para mim é saber em qual momento eu tenho que deixar meu instinto falar mais alto. Porque em algum momento meu instinto vai ter que falar mais alto. Em algum momento eu não vou ser tão técnico. Eu não tenho que pensar se não tenho que reagir, se não tenho que explodir para não cansar. Porque se eu não explodir para não cansar, eu vou ficar numa posição ruim. Meu adversário vai evoluir, ele pode me vencer, pode me finalizar, pode me deixar mais em perigo. Só que naquela hora eu tenho que botar meu instinto. Então, acho que quando a minha mente, né, ela está calma, ela fala, solta o animal, deixa o animal ir. Meu doutor, você tem ali à sua frente o doutor Fábio, que é também um atleta, né? Lutador também. Doutor, você está numa luta que para boa parte da comunidade é um pouco meio que silvicas, às vezes um pouco mais animalesca, pelo menos na leitura, que alguns mais sensíveis veem, e você vê que ali tem a energia, muitas vezes instintiva, não só da vitória, mas também da autopreservação. Você imagina em que momento que realmente um lutador empenhado, vendo sangue às vezes, está ali lutando, em que momento ele percebe que é a hora de parar de bater, porque o adversário já está devidamente, enfim, já tombou. Como é que deve ser isso, meu doutor? Você que também é um pouco atleta, tem esse domínio? Bom, não, esse tipo de luta não é a luta que eu pratico. Né? Eu luto por esporte, né? Eu sou um defensor de que as pessoas devem praticar exercício físico, devem praticar exercício, lutas, por que não? Porque é um tipo de exercício físico e mental. Então, um dentista, um cirurgião dentista normal,
as pessoas falam assim, mas um cirurgião não pode lutar? Pode, todo mundo pode lutar, todo mundo pode fazer exercício, então eu defendo a luta pela saúde. Mas a sua pergunta aí é uma pergunta que quem tem a mais apropriado a responder não, o lutador eu queria falar o de seguinte, MMA doutor, aqui que do todos lado. nós somos lutadores, cada um Sim, luta sim. em um território diferente. Uma pessoa que vai pro trabalho de manhã, uma pessoa ali que tá vencendo a vida, para mim é lutador. Sério, não, eu entendo, não, de Não, verdade. entendi. Não tem nenhum preconceito nisso, muito pelo Não, contrário. eu também acho. Se você me perguntar por que eu virei lutador, eu não sei responder. Tem hora que eu não sei o que é que eu tô fazendo em cima do ringue. Imagina. Eu tava vendo uma foto minha quando eu lutei o WGP, primeira vez, né? Que foi até o Joca que me levou. Eu tive que fazer 2 lutas na noite para ser campeão. A primeira luta, eu saí todo arrebentado, fui pro backstage. Aí eu comecei a colocar gelo no corpo, porque em 20 minutos eu ia pra final. Em 20 minutos eu ia pra final. Eu me perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui? Olha, eu vou fazer uma pergunta, mas eu juro pra vocês, eu vou fazer a pergunta, mas eu tenho certeza de que ele também terá condição de contribuir. Porque acaba de chegar aqui em nossos estúdios ele, o top, o tricampeão dos ringues do kickboxer, mas também da vida, mas também campeão dos esportes e futuro campeão da política, o nosso querido Joca Soares. E eu vou deixar aqui a pergunta porque o nosso tópico aqui é psicológico, mas eu queria perguntar. Eu estou perguntando para você como se você tivesse aí, Joca Soares. A minha pergunta é, já houve algum momento, meu querido Júnior, em que você precisou ser contido pelo árbitro, pelo juiz? Porque você mesmo não sabia, não tinha este controle. Já teve esse momento? Já, mas acho que na minha segunda luta de MMA, eu subi de categoria, eu lutava de 84, subi para 93. E nesse dia, eu estava de catapora e não sabia. Eu estava no backstage, dando calafrio de febre. Aí eu falei assim, meu aniversário era um aniversário duro, muito forte. Eu falei, só tenho oportunidade de eu nocauteá-lo. Porque se eu não nocauteá-lo, Eu não vou suportar eu não isso vou aí, suportar a pressão dele. Consegui conectar um golpe muito forte. Ele caiu. Só que assim, eu virei, eu não ia esperar pra ver se ele ia levantar ou não. Ainda conectei mais 3, assim, permitido. Conectei mais 3, 4 golpes nele, porque MMA pode. E o juiz entrou. Mas, se não fosse isso, eu teria percebido que aquela golpe que eu dei, o primeiro que acertou, ele já estava apagado. Os outros 3 Os outros dele foi extinto. Foi extinto e desnecessário. Desnecessário. Eu vou perguntar, eu vou deixar ele chegar aqui para responder. Joca Soares, já houve momentos em que o juiz que teve que lhe conter, porque o instinto falou mais alto, e eu tenho certeza e queria que você trocasse essa figurinha aqui, porque eu vou ali e volto já. De verdade, meu campeão Joca Soares, olha aqui no meu olho, a bola do meu olho. Você já teve uma certa dor de ter machucado, de ter excedido no contato desnecessário? Você já dormiu com o travesseiro com vontade de ir no dia seguinte pedir desculpas ao adversário? Meu querido Joca Soares, eu vou aqui e volto já. Olha, gente, vou aqui e volto já, que eu vou ali. Eu vou correndo ali e volto, viu? Tchau. Olá, galera do J Newscast, uma honra muito grande ter esse grande campeão aqui, Júnior Alfa, né? Acompanhado desse que é o maior cirurgião dentista do nosso estado, cirurgião das grandes estrelas, né, Cristiano? E aproveitar que Cristiano não vai para lugar nenhum, vai ficar aqui para ficar inclusive conosco, porque daqui a pouquinho eu vou sequestrar a Fábio, que nós vamos ali em outra missão para o esporte, né? A serviço do esporte, inclusive entrei correndo porque eu vim de carona o carro de Roberto, e aí peguei a chave do carro de Fábio para colocar o bujão de gás. Olha o que é vida de solteiro. O bujão da minha casa durou 9 meses. Que mágica, que mágica. Ele tem que fazer um curso. Aí o Júnior gosta de podcast assim, falado, comentado. Querido Cris, respondendo, eu pude ouvir atentamente aquilo que o nosso querido Júnior Alfa fez. É bom relembrar sempre, Fábio, Cristiano, que Júnior foi um dos primeiros atletas
a ficar nesse, que é um dos maiores eventos, não é o maior evento do mundo, né? Que é o UFC. Em junho, estrear no UFC para a Bahia toda foi uma honra muito grande. Por isso que eu fiz questão de trazê-lo, Cris, para fazer essa parte psicológica, porque realmente essas perguntas têm que ser respondidas por atletas que subiram ali em cima do ringue ou do octagon. Ora, não há tipo de remorso algum, Cristiano. A luta, Júnior bem sabe disso, e a todos aqueles grandes campeões que estão me ouvindo do outro lado, é uma profissão para a gente. Então eu cansei de complementar meu adversário, na pesagem apertar a mão dele. Júnior acho que deve ter feito a mesma coisa ao longo de sua vida. Agora, quando nós subimos lá, é cada um defendendo o seu cinturão, cada um defendendo os seus títulos, cada um defendendo a sua história. Mas quando acaba aquilo ali, não há ressentimento algum. O Júnior mesmo fez uma luta de titãs contra o César, com o Alex Poitin e também contra o César Almeida, e no final das contas, depois apertou a mão e tal, e está tudo certo. Então não há qualquer tipo de remorso, não sei se o Júnior concorda com isso, porque nós somos profissionais. É um pacto de cavalheiros. Nós estamos ali para trabalhar, então, na verdade, a questão do juiz conter, e eu de fato, quando subia no ringue, eu me lembro de uma luta que eu fiz num evento, inclusive da nossa TV Bandeirantes, né? Na época eu era atleta da TV Bandeirantes, junto com o Jorelo, e esse evento era feito ali, muitos de vocês não lembram nem disso, porque não eram nascidos na época, que era o Verão Vivo. O Cristiano deve lembrar muito bem disso, o Júnior Alfa também, que também não é tão novo, não. O Juninho também está ficando velho, o doutor Fábio também, que era o evento que nós fazíamos na Praia do Pina, com a TV Bandeirantes, e a TV Bandeirantes tinha na época Adilson Rodrigues Maguila, né? O nosso Jorelo, que participava com lutas profissionais de kickbox, e eu, uma vez ou outra, fazia luta junto com eles, porque o nosso grande expoente era o peso pesado, Paulo Jorelo, e que a Bandeirantes de São Paulo fazia as transmissões. E esse eterno guerreiro, que Deus o tenha no bom lugar, que é o nosso querido Luciano do Vale, um dos maiores patriarcas dessa TV Bandeirantes, que deu, Cristiano, à época, a oportunidade a todos os esportes. Não foi só esporte de luta, como boxe, kickbox, à época que não existia MMA. O que existia era o boxe, o kickbox, mas ele também fazia, incentivou, inclusive, foi o pai do voleibol, foi o cara que abriu a televisão para o voleibol, para o xadrez, para o sinuca de mesa, vocês lembram disso, né? Com o nosso Rui Chapéu. Ora, quem não lembra de Rui Chapéu? Então eram lutas que eram feitas à época na TV Bandeirantes, Fábio. Então, por isso que a nossa queridíssima TV Bandeirantes, ao longo dos anos, é a televisão do esporte, porque ela deu vez, voz, compasso e régua a todos os esportes existentes aqui. Então, respondendo a sua pergunta, e eu quero transferir a minha para Júnior Alfa, que é um atleta, um campeoníssimo que está conosco hoje, abrilhantando o nosso J Newscast, que o sentimento é esse. Não há sentimento de ter remorso porque bateu. Ao contrário, eu quero é bater mesmo, porque se eu bati, é sinal que eu vou dormir como campeão. Não é isso, Júnior? Com certeza, né? Complementando o que o Joca falou, é um pacto de cavalheiros. São dois homens ali, que estão em estado físico no mesmo nível, que nós vamos disputar. Nada demais. Meu adversário, ele é super importante para mim. Porque sem meu adversário, eu não teria que me desafiar para treinar, para evoluir. Inclusive o dobro, porque senão você não é campeão. Inclusive o dobro. Tem uma frase que eu escutei que fala o seguinte, que meus amigos me abençoam, mas meus inimigos me promovem. E outra frase que eu ouvi há muitos anos, a quem eu quero mandar um abraço, aonde quer que ele esteja, o nosso querido Ausêncio Félix de Almeida. É importante contar a história de Ausêncio, que você conhece muito bem, que é o único atleta na Bahia que fez 250 e poucas lutas. Foi o primeiro campeão, Cristiano, a profissional com 16 anos de idade. Foi um cara que voltou aos ringues aos 39 anos e lutou com o popó da época, que era Mesquita, atleta de Santa Rosa, no Rio de Janeiro. Quem é vivo e quem é do boxe sabe do que eu estou dizendo. Então a gente me dizia o seguinte, meu filho, treino duro, luta fácil. Treino fácil, luta dura. E ele tinha razão. Se o cara acordava para treinar e correr 5 da manhã, acorde 3h30. Ele acorda 3h30, então não vai nem dormir. Vai correr o dia todo. Esse era o nosso Ausêncio Félix de Almeida, que à época ele não fazia escolinha. Porque ele vinha, tinha lutado
num lugar chamado Luna Park. Quem conhece a Argentina sabe que Luna Park é o nosso ginásio Antônio Balbino, é o grande centro referencial do esporte de luta. Os argentinos, pasmem, tem mais campeões mundiais do que a gente. Sim. As pessoas não gostam de falar isso. Tinha um peso pesado, você conheceu? Carlos Monzon, um dos maiores atletas, um dos maiores boxeadores do mundo, peso pesado. Então, nós tínhamos uma rivalidade, Júnior, muito grande com a Argentina no boxe. E depois, aqui no estado, aqui na nossa federação, no nosso Brasil, a gente tinha uma rivalidade que as pessoas não lembram, mas quem era da época sabe, que era com Belém do Pará. São Paulo não era adversário, Rio de Janeiro não era adversário. Nossos adversários eram os paraenses. Belém do Pará sempre formou grandes atletas. Pois é. Grandes atletas. As finais do campeonato, inclusive agora eu até fiquei surpreendido que o presidente da federação botou que a Bahia foi campeã. Ele esqueceu de falar que é o 26º, é o 27º título de campeão brasileiro de boxe que a Bahia tem durante toda a sua existência. Então, às vezes, o cara querer inventar as coisas no boxe. Ora, a Bahia tem 27 anos, ganhando todos os campeonatos possíveis e imagináveis. E graças a Deus, Júnior, que agora, depois de tanto a gente bater na mesma tecla, estou dizendo como jornalista, como homem de esportista, e Júnior é testemunha disso, o nosso mundo da luta que tem dado voz, Júnior, em vez ao esporte baiano, revelamos vários campeões. E que bom que o governo do estado e a prefeitura do Salvador, que está construindo agora um ginásio, me lembra o nome aí? Balbinão. Então é mandar um abraço. Em breve o UFC do Um Balbinão. grande abraço ao prefeito Bruno Reis, como também mandar um abraço para o prefeito Jerônimo Rodrigues, em especial, doutor Fábio, a Vicente Neto, que é o superintendente que tem transformado o nosso esporte. Júnior, a Bahia, Fábio, na última Olimpíada, nós fizemos 7 atletas olímpicos do Brasil. Olha a contribuição que a Bahia recebeu do Brasil. Então é importante continuar fomentando o esporte, não só na capital baiana, como no governo do estado, não é isso, Fábio? Com certeza. Depois de falar tanta coisa assim, o que é que a gente mais vai falar, gente? Não tem. Realmente, a Bahia é uma máquina de formar campeões sem estrutura. Imagine quando... Em todas as modalidades. Em todas as modalidades. Impressionante, Fábio, isso. Impressionante, meu amigo. Mas vamos falar um pouco, eu tenho mais 5 minutinhos aqui, depois o comando volta para Cristiano, para continuar sozinho com você uma entrevista que eu quero, Júnior, que você fale hoje um pouco sobre a questão do psicólogo. Inclusive eu convidei uma psicóloga, a doutora Thalita Romero, que deve estar há pouco nos ouvindo aí, né? Que viria hoje, inclusive, estar debatendo essa coisa com o Cristiano, porque eu vou ter que sair com o Fábio para uma missão. Eu sei que o Fábio acabou, inclusive, mandar um abraço aqui para Mariana, nossa recém-chegada no nosso país, né? Que é a nossa querida filha do doutor Fábio. Então, o Fábio viajou comigo a Brasília, estivemos juntos lá com o ministro André Fufuca a semana passada. Semana passada, né, Fábio? E você vê o que é o comprometimento, Júnior, com o esporte. Ele estava com a mulher já à beira de ter o bebezinho dela, viajou comigo, já que eu vou ficar com você 2 dias, inclusive ele iria comigo para Goiânia. Mas aí no meio do caminho não deu para ir, porque a menina já estava já na hora de nascer. Então, muito bem-vinda a nossa Mariana e obrigado, Fábio, pela sua persistência, né? Pelo legado que você tem deixado, não só como cirurgião dentista, mas também como atleta, né? Foi há pouco lá fora, conquistou um 3º lugar para a gente. Você está de parabéns. E um grande beijo para nossa Mariana. E não vamos deixar de falar de Maria Clara também, senão se não falar de Maria Clara, tem ciúme. Agora você me disse que Maria Clara está com ciúme de Mariana. Tá com ciúme. Como é isso, Fábio? Rapaz, perdeu Era ela sozinha, né? Com o papai Fábio? Aí agora ela tá meio enciumada. Então tem que... Maria Clara, Mariana, um beijo no coração de vocês duas. É importante que a gente deixe isso gravado, né? A contribuição que o doutor Fábio tem dado ao longo dos anos ao esporte, trazendo, eu sempre não me canso de falar, Júnior, inclusive, que é cliente também do doutor Fábio, está lá fazendo todas as suas coisas, mas eu acho que o que mais você fez de importante esse ano, Cristiano, foi trazer a quem eu falava há pouco, inclusive gostaria de mandar um abraço para o nosso eterno campeão, Reginaldo Holyfield, né? Falei com ele há pouco ao telefone e doutor Fábio trouxe para ele a alegria de viver
justamente através do sorriso. Pois é, essa foi uma história muito interessante, né? Porque um campeão como o Reginaldo Holyfield, que Que nos deu muita alegria. nos deu tanta alegria, né? E representou o Brasil, a Bahia e o Brasil E tão nos bem. dá Popó. Popó é Popó por causa de Holyfield. Ainda tem isso. Pouca gente sabe, Cris, que a Celina Popó Freitas fazia as preliminares do Sim, nosso Reginaldo Holyfield, sim. que era a grande vedete do boxe baiano naquela época. Sim. Isso é importante lembrar. E outros atletas influenciados por Popó estão aqui. Então, é uma semente que vai sendo plantada, que vai. E a gente, muitos podem não conhecer Evander Holyfield. Mas Reginaldo Holyfield, É, Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. inclusive Reginaldo, rapaz, eu tive a honra de tê-lo na minha preliminar, em uma luta que eu fiz no Rock in Rio Café, com um atleta argentino, e Reginaldo tinha perdido uma luta, nenhum vacilo que ele deu, rapaz. Eu disse, Reginaldo, inclusive eu estava como treinador dele, nessa época lá em Recife, né? E Reginaldo deu um vacilo, eu digo, toca e se movimenta com a mão da frente, porque ele vai mandar um mata-cobra, né? Que é aquele golpe que ele manda, que a gente não sabe se é um direto, se é um cruzado, e ele acabou sentindo muito aquele golpe, né? E não deu para continuar. Então foi uma luta em que Reginaldo estava muito bem preparado fisicamente, tecnicamente, mas infelizmente aconteceu isso. E aí nós fizemos uma luta, revanche, com um atleta de São Paulo, aqui no Rock in Rio Café. Quem lembra disso? Rock in Rio Café. Nós lutamos no Rock in Rio, logo em seguida fomos lutar na rede de hotéis Sofitex, que era o 4 rodas, né? O famoso 4 rodas. Então a gente lutou em tantos lugares aqui na Bahia. E o nosso Luciano do Vale, que fazia grandes lutas. As pessoas às vezes pensam, Fábio, Cristiano, Alfa e Júnior, que o boxe começou agora a história. Não! O nosso Antônio Balbino registrou vários grandes combates. À época, Júnior ainda era menino. O Hotel Sofitel tinha um ginásio de esportes, que o Cheio de Amor fazia uma festa de espuma, alguma coisa parecida, e que nós fomos para lá com nossa ousadia, viu, Cris? Que sempre tivemos, fazendo uma luta minha. E sabe quem tocava na época? Isso foi em 98. Cineval Calmon dos Santos. Você sabe quem é esse? Cine Calmon. Quando estourou aquela música, Peguei o Trem do Amor, eu disse, olha, vamos fazer uma luta com um atleta. E quem quiser buscar aí, né, como é que se fala, Fábio? Da Rede Globo, né, da TV Bahia em especial, nos registros da televisão, vai ver que nós fizemos uma matéria inusitada, eu boxeando e ele com a grande guitarra tocando, e foi um encontro nosso lá no Hotel Sofitel. Então a Bahia, ao longo dos anos, para quem não conhece, sempre fez grandes espetáculos, inclusive com a presença aqui do nosso Luciano do Vale. É verdade, Cris, que fez lutas no ginásio Antônio Balbino, fez lutas no Sofitel, né, com transmissão da nossa TV Bandeirantes. É história, né? História escrita. E ninguém pode apagar, Joca. E ninguém pode apagar. Não pode. Ninguém pode apagar. Mas eu gostaria, falando de história, que eu vou ter que sair daqui a mais 2 minutos, e eu queria fazer uma pergunta a Júnior Alfa, das dificuldades que ele teve para chegar até o UFC, né? As modalidades que à época ele teve que praticar. Nós sabemos que ele é um faixa preta de jiu-jitsu, um professor de Muay Thai, especialista em kickbox. Eu tive a honra de ter conduzido ele, né, em várias lutas com nomes como Alex Poitin. Júnior Alfa lutou e bateu no primeiro round no Alex Poitin. Agora, evidentemente que Alex vinha de uma sequência de vitórias, era o melhor atleta na época, e Júnior vinha sem condição de luta, porque não tinha luta mesmo na Bahia. E eu levei ele para o WGP e ele fez uma luta em quem ganhou o primeiro assalto do Alex e perdeu os outros 2, porque realmente aí foi a condição física, a condição atlética, o ritmo de luta pesou muito, né? Muito, Joca. Pesou muito naquela luta. Eu tento ser sempre realista na minha vida. Eu acredito que quando vou montar uma estratégia para a luta, eu tenho que ter noção do que vai acontecer. Alex Poitin com ritmo, lutando bastante 5 rounds, alto, 1,93 m, inteligente. Eu falei, o meu objetivo é lutar os 3 primeiros rounds com ritmo muito forte e os outros 2 últimos chamar por Deus, entregar por Deus. Porque eu sabia, foi isso que eu fiz. Forcei bastante, imprimi um ritmo forte, ganhei o primeiro, comecei a sentir no segundo, o 4º round sofri um nocaute técnico. Mas
Lutei contra o grande campeão, que é campeão de 2 categorias do UFC. Foi campeão do Glory Kickbox, o maior evento de kickbox do mundo. Depois disso ele foi campeão em 2 categorias. Então não tem nem o que dizer. Agora, a pergunta inicial, Cristiano, daqui a pouco eu vou passar o cajado aqui para Cristiano, né? Que vai continuar, eu tenho acompanhado, eu tenho assistido, eu tenho ouvido, né? E tenho ouvido o Parabéns de Júnior aqui, que é o cara que faz todos os podcasts. Que podcast é isso? É comunicação, é falar com as pessoas. Como iniciou a sua trajetória nas artes marciais mistas? No MMA, acho que começou com 6 anos de idade. Eu tive o prazer de meus pais terem sabedoria e ter me colocado no judô. Com isso, fiquei algum tempo, depois fui pro karatê. 10, 12 anos de idade fui pra capoeira, depois eu parei. E com 14, 15 anos eu falei, eu fui atrás do esporte, eu fui atrás do jiu-jitsu, do kickbox. Porém, como meus pais já tinham plantado uma semente, na sabedoria deles, eles perceberam que o esporte é uma ferramenta, e eu fui influenciado com 6 anos de idade. Eu treinei judô com o grande mestre Ciro. Encontrei até o neto dele hoje. É pai do Ricardo, do Ricardo, Edson Carvalho. encontrei. Na verdade, é importante falar, Júnior, é complicado, rapaz. Só conta história quem tem história. É importante falar que o Sensei Ciro foi o cara que introduziu o jiu-jitsu aqui na Bahia. Sim. Tá? Um dos maiores atletas que eu já vi em ação, né? Um homem sério e com filhos que estão aí levando o nome do jiu-jitsu sério. Edson Carvalho, nos Estados Unidos, e o nosso sensei Ricardo Carvalho aqui na Bahia. Com certeza. Então, se hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu, se hoje eu conheci 8 países, lutei em 4 países diferentes, vivo da luta, foi por causa do mestre Ciro. Eu tenho que realmente honrar a história dele. Naquela época, na dificuldade. Com 16 anos, com 15 anos, eu fui pro jiu-jitsu, treinava jiu-jitsu de segunda, quarta e sexta, terça e quinta kickbox. Só que nunca tive pretensão de lutar. E nisso eu fui evoluindo, comecei a lutar os campeonatos baianos, comecei a lutar full contact. Quando menos percebi, o MMA tinha voltado para Salvador, com o WFE, oportunidade de 2009, e aí estreiei no MMA. E aí fui seguindo a carreira, Joca. Joca, eu digo que eu não escolhi a luta. A luta me escolheu, porque eu posso garantir que inúmeras vezes eu tentei sair, mas não deu. Ela me puxava. Eu digo, eu não quero, ela me puxava. Aquela teimosia. E aí fui treinando, eu tenho acordo comigo que eu sou um pouco inconformado, sempre estou buscando ali a excelência. Comecei no jiu-jitsu, queria melhorar no jiu-jitsu, queria ser campeão brasileiro de kickbox, fui para MMA, parei um tempo e tive a oportunidade de lutar em grandes eventos aqui no Brasil. Foi o Jungle Fight, fui campeão do Jungle Fight. Depois eu fui pro UFC, saí do UFC, fui pro WGP. No WGP lutei com o Poatan, fui pra Coreia, depois eu fui pros Estados Unidos. Assim, eu graças a Deus, pela minha força de vontade, tá sempre buscando o melhor, sempre evoluindo, tanto como pessoa e como atleta, eu fui ali seguindo o meu caminho, eu fui abrindo espaço. E hoje eu vejo aí grandes atletas aí lutando, alguns que treinaram comigo, alguns que eu ensinei logo no começo, alguns anos atrás, seguindo o mesmo caminho. Que maravilha, é importante ouvir a história daquele. Eu digo sempre a meus atletas, né, meus alunos, que só conta história quem tem história, né? Às vezes lá atrás você não tem registro de grandes campeões da época, como o Luiz Cláudio, o próprio Luiz Dória, Sim. Que foi um cara, aliás, foi o único cara que conseguiu dobrar aquele ginásio Antônio Balbino, quando ele disputou o título mundial contra Tom Jones, né? Um cara que veio... Como é que chama aquela guerra dos cangurus? Australiano, campeão australiano, Tom Jones, e nós tivemos aqui, inclusive com transmissão da nossa TV Bandeirantes. À época, quem patrocinava isso era o Leite, a Limba. Alguém lembra da Limba? Eu lembro. Você lembra disso, Cris? Com certeza, meu amigo. Olha, eu sou do tempo em que... Enfim. Eu sou do tempo em que se dizia o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bombeirindos continua na boa. Infelizmente faliu. J News Teste aqui na nossa News, nas nossas redes sociais. Esse espaço aqui do J Newcast é
é um espaço no Jota qual não Newcast, só aqui a nas redes história sociais, da se, nossa TV Bandeirantes, da Band News, do YouTube toma da conta Band. do espaço, mas também a força da referência, Que que é muito importante. forte. Hoje, pra mim, você falou em referência. Eu vou até treinar jiu-jitsu, né? Falei aqui com o Dr. Fábio. Aqui, vou até treinar de kimono. Tô motivado. Vou ser campeão mundial de jiu-jitsu na Master. Mas não é mais por mim. Jota Newscast. É pelos jovens que eu vejo na academia, pelos faixa roxa, pelos faixa marrom, que eu olho pra eles assim, que eu sei que eles têm que ter um direcionamento. Eu falei, não, eu treino, eu estou me dedicando, eu tô voltando a correr, tô voltando a ficar mais disciplinado. Não é mais por mim. Não, já tem o meu nome. É por eles. Porque se eles me olham, ele falam, ah, o Alfa tá ali, o Alfa tá voltando, o Alfa tá brigando, tá querendo ficar bom, tá querendo ser campeão mundial. Eu sempre brinco na academia. Eu falei, ó, eu vou lutar no campeonato mundial, eu quero chegar bem. E vocês vão ter que me ajudar. Eu falo pra eles. E aí eles estão treinando, estão me ajudando. Isso é importante. Maravilhoso. Olha, eu tenho que entregar o cajado daqui a pouquinho para Cristiano. Você vai estar em boas mãos. Eu vou pedir que você me ligue daqui a pouquinho após o nosso J Newscast aqui na Band, porque nós temos uma missão junto com o Fábio agora, justamente, da nossa Federação de Kickbox do Estado da Bahia, que mais uma vez conquistou várias medalhas, né? Inclusive um atleta que acabou chegando, vai ser o nosso convidado da semana que vem, Júnior. Sena Caribe, que acabou de chegar, não chega amanhã, de Budapeste, né? No último final de semana, ficou em terceira colocação, né? Sendo um dos representantes da seleção brasileira. É a seleção baiana de kickbox, Júnior, que já está mandando um atleta para Cascavel, no Paraná, para participar dos Jogos Universitários Mundiais. Então, colocamos agora 4 grandes atletas que vão estar em Cascavel, no Camp, né? O treinamento agora chama-se de Camp, né? Camp, né? É a coisa do brasileiro americanizar. Então, eu sou do tempo que tinha treinamento mesmo. Então, é o Camp que vai estar lá todos os atletas da Bahia, o Sena Caribe, a Carol Lolac, o Ivan Boas e a Rayane, que também foi campeã agora lá em Espírito Santo. Então, a Bahia sempre evoluindo. Parabéns pelo trabalho, Joca. Eu não conheço nada que transforma uma pessoa como esporte. Eu não conheço. E o kickbox, nós temos uma história, acho que o Júnior até já vem acompanhando essa história desde 1993, que a gente tem feito esse trabalho, né, Júnior? Com certeza. E agora, cada vez mais aí, nós vimos aí, levamos vários atletas para o Campeonato Brasileiro. Foram quantos, Joca, que foram? Agora nós viajamos com 22, fizemos 7 campeões, 7 medalhas de ouro. Então, a Bahia está sempre... a de segundo e terceiro lugar. Falta segundo, terceiro, viajamos com 22. 17 medalhas? 18 medalhas. Só 4 no medalhário. Ainda posso falar, viu? O Rui Florencio, que machucou, sozinho, rapaz, fazendo kick light, ele machucou, torceu a perna, saiu na hora da luta. Né? O nosso Sena Caribe quebrou a mão também. Não, desculpe, o Sena Caribe tomou um corte no supercílio, que abriu muito, não deu. Você sabe que o esporte amador sangrou, parou, então não deu para continuar. Então perdemos ainda por isso. E 2 que não bateram peso. Então por isso que nós não medalhamos. Então os 18 que medalharam, Alfa, foram 18 que lutaram. Parabéns, Quem parabéns. lutou, Medalhou. Isso mostra a força do kickbox, a força que o trabalho vem sendo feito na Bahia. Isso aí, obrigado, querido. Inclusive, esse trabalho eu gostaria de agradecer aqui ao presidente da CBKB, o meu mestre, o meu amigo Paulo Zorello, presidente da CBKB, presidente da Panam, vice-presidente da OACO, que é o World Association of Kickbox Organization, que é a associação das organizações do mundo de kickbox. A única com reconhecimento do COI, Comitê Olímpico Internacional, que eu tenho uma honra de ter tido, juntamente com alguns atletas como Travolta, como Luiz Dória. Eu fiz o curso em 1989, 90, não me lembro, com Jesus Domingues Garcia. Esse curso é um diploma que me orgulha muito, que foi um curso que eu fui fazer no Rio de Janeiro com um técnico da seleção cubana de boxe, que vinha ganhando todo mundo, e nós tivemos uma honra de receber um diploma de técnico de boxe do Comitê Olímpico Internacional. Então, a gente vai contando história aqui no nosso podcast, histórias que aconteceram ao longo dos anos no esporte, que aconteceram também na minha vida, não só como
atleta, como também como dirigente, né? As pessoas não sabem que eu fui diretor da Federação de Boxe na Bahia, do boxe mesmo, pugilismo, e também do departamento de kickbox. Porque a Federação Baiana de Pugilismo, para quem não entende, pugilismo é a arte de boxear e esgrimar com os punhos. E pugilato é as artes marciais que eram vinculadas. Por quê, Júnior? Porque o seu jiu-jitsu, o judô que você faz, o karatê que o Dr. Fábio faz junto com o jiu-jitsu, não tinha federação, porque não eram atletas, não era modalidade de origem brasileira. Então tinha que ser criado um departamento, como o Jorello foi presidente do departamento de kickbox da CBKB, lá em São Paulo. Pois é, meu amigo. Então, de lá que nós reunimos 4 estados e criamos a Confederação Brasileira de Kickbox que existe hoje. Porque todas as modalidades, karatê, judô, kickbox, vieram da Federação de Pugilismo do Estado da Bahia. Uau, e eu fui diretor dela no kickbox e também fui diretor no departamento de boxe, em que o presidente era o Dr. José Vieira. O Dr. José Vieira era um médico ortopedista que tinha à época e que era do karatê e veio servir o kickbox. E o presidente, que as pessoas precisam saudar, era Fauji Abdala João, o presidente da Federação de Karatê, que introduziu a federação aqui no estado da Bahia e que depois foi ser presidente também da Federação de Pugilismo do estado da Bahia. Então, se começar a contar aqui a história, então para de falar. Eu poderia falar assim, tinha que escrever um livro, mas aí não era mais um livro, era uma enciclopédia. Né? Homem é uma enciclopédia. É importante saber a origem. É importante. Porque às vezes ele quer falar de kickbox, quer falar de karatê, ele não sabe nem de onde nasceu, não sabe o que é pugilismo, não sabe o que é pugilato. Nasceu pronto. Inclusive, mandar aqui um abraço para o eterno presidente. Outro dia eu estava rindo com ele, alguém falando comigo, rapaz, viu aí como é que tá a Bahia, fazendo grandes eventos de boxe. Olha, Frederico Machado, esse você conheceu, já fazia esses espetáculos com Luciano do Vale e a Bandeirantes há 40 anos atrás. Imagine só que loucura. E os caras estão achando que isso começou agora, Júnior. Nada, rapaz. A Bahia tem uma tradição especial no boxe há muitos e muitos anos. E grandes nomes como o próprio Augêncio, Joilson Carolino, CU, 1988. Pouca gente sabe, só quem é do boxe sabe que Joilson foi anunciado, mas o cara que viajou no Brasil não entendia a linguagem, mas na verdade era para ele se apresentar. E ele foi para o hotel descansar. Daqui a pouco liga o cara, rapaz, seu adversário está no ringue, e o Joilson teve que sair vestindo a roupa, fazendo a bandagem na mão, dentro de um táxi, para subir no ringue. Então isso é história. E Joilson foi o nosso primeiro primeiro atleta de boxe a viajar para a Olimpíada. Seul, anotem, 1988. Joilson Carolino dos Santos, que foi o nosso e será o nosso eterno presidente desta Federação de Pugilismo. Júnior, muito bom tê-lo aqui no J Newscast. Eu acho que as pessoas queriam saber desse seu início, né, como grande campeão que o foi. Vou deixar você em boas mãos. Cristiano vai falar de uma coisa que eu acho que é importante para os atletas ouvirem, que é a questão psicológica, a cabeça. 80% da luta é mental. Pois é. Da vida. Da luta não, da vida. É da vida. Treinar a parte mental é a grande diferença dos grandes atletas. E grandes atletas de todas as modalidades vêm investindo nisso. Eu gostaria de dizer o seguinte: antes da luta, 90 dias antes, 70% é o corpo. Isso. Mas faltando um mês para a luta, 70%, 80% é mental. Cabeça. Mental. Cabeça. Parabéns, Júnior, por todos os seus títulos. Agora, já vou estar convocando o Júnior aqui para o próximo campeonato de Master de Kickbox. Vou levar o nosso Júnior lá para trazer mais medalhas para a gente, né? Marcos Araújo também viajará com a gente. Uma delegação de 5 ou 6 Master, que eu tenho certeza que terão mais 5 ou 6 medalhas de ouro para o nosso país. Júnior, muito obrigado por estar conosco aqui, comigo, com o doutor Fábio Barbosa, com esse mago, né? Mago aqui dos microfones, Cristiano Santos, né? Esse grande jornalista. Porque às vezes as pessoas pensam que ser jornalista
ou atuar aqui como comunicador, você tem que ter uma formação numa faculdade, não. A formação vem do dia a dia, vem da forma que você se expressa e, acima de tudo, do que você fala com conhecimento de causa. Com certeza. Muito obrigado, Fábio. Aquele abraço e até semana que vem estaremos juntos. Vamos sair você agora, suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez estar presente aqui. Terça-feira que vem tem mais. E vou deixar a palavra com vocês aí. Júnior falando cada vez mais aí dessa parte psicológica do atleta, que é o que realmente faz a diferença. Valeu, Cristiano. Valeu, Júnior. Valeu. Fábio, vamos nessa. Vamos lá. Falando. Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Depois que Joca passa por aqui, Furacão. é um furacão, velho, é um furacão. E olha, Ô, Joca Soares, guarde aí pra você me devolver. Sente aqui. Sente aqui. Pelo amor de Deus. Sente aqui. Eu tenho que ir, Sente aqui. correndo, eu tenho que sair Vou correndo. entrevistar Joca Soares. Joca Soares, meu querido amigo. Deixa eu- Durante muito tempo, com a ausência de grandes estruturas para absorver, inclusive, grandes eventos na Bahia, depois do desaparecimento do Balbininho, e até outros modelos de eventos, o próprio Centro de Convenções também ruiu, nós retomamos agora o Balbinão, que daqui a pouco tempo será inaugurado aqui em Salvador. É a oportunidade para a gente retomar, e a pergunta vai para o nosso companheiro, campeão Júnior, é a oportunidade da gente retomar o esporte por meio das lutas, para que a gente dê oportunidade aos milhares e milhares de jovens que estão aí sem um horizonte? É uma pergunta maravilhosa, inclusive eu vou dar a minha resposta, mas gostaria que Júnior continuasse falando sobre esse assunto também. Eu acho que é uma grande oportunidade da capital baiana. É importante falar que os grandes campeões, eles são soteropolitanos, né? Todos nós saímos dos guetos, das favelas, das vielas, né, Júnior? Com certeza. Da cidade do Salvador. E, claro, tem exemplos como Amanda Nunes, que veio de Candeias, e nosso Minotouro, que veio de Conquista, mas a grande maioria veio aqui mesmo, da capital baiana, de Salvador. O Lioto Matida, que veio também lá de fora, mas o pai dele introduziu o karatê aqui, Yoshido, né? Matida, que ficou aqui anos e mais anos. Pouca gente sabe que o Lioto nasceu na Bahia, né? O Lioto é nosso atleta, soteropolitano. Então, Lioto Matida, é isso aí, cara. Então, eu acho que o Balbinão veio justamente para continuar resgatando, Cris, ainda mais todo o potencial do esporte na Bahia, do esporte de luta na Bahia, em especial da nobre arte que eu amo e do meu esporte, que é o kickboxing, né? Então, eu tenho certeza que o Balbinão vai trazer ainda mais atletas, vai revelar ainda mais campeões para que possam continuar honrando o nome do nosso estado e, em consequência, o nome do nosso país. Ele é Joca Soares, Continua, o trabalhador. Tchau. Júnior, Cristiano. nós estamos, querido, vivendo, claro, do ponto de vista social, nós vivemos uma verdadeira pandemia de violência em nosso país, notadamente na Bahia, que infelizmente ocupa o espaço de primeiro colocado nos homicídios, nos crimes violentos intencionais. Quando você tem tantas referências do mundo dos esportes que enaltecem tanto o nosso estado, e você tem uma juventude tão sem oportunidades, tão sem horizontes, e você de repente vê oportunidade com a reestruturação de uma arena que possa trazer o olhar do planeta para a capital soteropolitana. E você tem efetivamente o esporte, nas suas palavras, como o grande app, né, o grande mecanismo de promoção e valorização de um povo. Não seria a hora, o momento de pegar grandes referências como você, meu amigo, como Joca Soares, para a gente fazer um grande movimento de reoxigenação do esporte de uma maneira geral, em especial do esporte de lutas? Com certeza, Cristiano. Você me fez uma pergunta se eu era soteropolitano. E eu vou falar o seguinte: eu fui feito, nascido e criado na Cidade Baixa.
Perfeito. Eu sou cria da Cidade Baixa e conquistei o mundo. Uma vez um amigo meu falou pra mim assim, pra eu me sentir muito orgulho da onde eu vim, porque se torna até comum. Você vai passando, você vai conquistando, você vai lutando, mas não é da onde eu vim, realmente eu tive que lutar, eu tive que batalhar, eu tive que me dedicar bastante. Eu lembro que eu com 15 anos, quando eu comecei a treinar, estava por cima do peso, gordinho, adolescente, eu queria emagrecer. Aí eu fui na C&A, juntei um dinheiro, fui na C&A, comprei uma roupa, um kit de blusão e de bermuda, até praticamente eu vi meu avô um dia desse com ele. E eu corria às 5 da manhã com um amigo meu. Então, aquilo ali, o esporte, ele moldou meu caráter. Ele mudou meu caráter, ele mudou minha personalidade. O que eu sou hoje eu devo ao esporte. Realmente, como você falou, né? A Bahia tem as piores taxas de violência. Nós sabemos disso, acho que das 10 cidades mais violentas, 6 são daqui da Bahia, mais ou menos. Por um lado é triste. As 6 primeiras. As 6 primeiras. Só tem uma que salta um pouquinho, mas... Por um lado é triste, por um lado a gente parece que não tem esperança. Você fala assim, uau, não tem esperança. Um belo dia eu tava refletindo na vida, e meus pais têm um mercado, têm um negócio, um bairro, e uma gata entrou e deu a luz lá dentro, embaixo de uma prateleira. Aí eu fui olhar. Quando eu olhei, tinha 4 filhotes. Aí eu olhei e fiquei olhando assim. Aí eu refleti, eu falei, não importa o que aconteça, a vida sempre vence. Sempre encontra o jeito. Sempre encontra o jeito. Sempre Jurassic encontra Park, o jeito. né, Júnior? A vida sempre encontra o jeito. A vida sempre encontra o jeito. Veio a pandemia, veio a catástrofe aí do Rio Grande do Sul. Você vê que é o ser humano. Não adianta. Então, assim, se eu ficar reclamando, Cristiano, vai acontecer o quê? Nada. Então, nós temos que ir para frente. Então é isso. Com todo esse movimento que vem acontecendo, agora nós temos a arena, não, o centro no Roma, que vem fazendo... Sim, do governo do estado. Do governo do estado, que vem fazendo alguns eventos. É um local legal, que tem uma estrutura, que vem fazendo um movimento, kickbox, boxe ali, bem legal. E eu acho que todos os jovens, eles admiram alguém, eles admiram o poder. Dentro de nós existe a semente dos deuses, aquela ali que tem que florescer. Só que os jovens da periferia, o que é que eles têm como referência? O traficante. É o traficante, porque para ele é poder. Para ele é poder, ele não tem pessoas com poder, do poder do bem. Então ele acha que aquilo... Então um atleta como Popó, como Holyfield, como Herbert, como Robson e tantos outros que vêm ali sendo referências... Aqueles jovens, eles vão olhar para a luz e vão sair. Então, eu acredito no esporte. Olha, amigo, eu confesso a você que se eu fosse um jovem... Hoje eu tô meio acabado, sabe? Eu fiz 50 anos, a barriga ficou saliente e resistente. Meu sonho de consumo era permanecer aos 70 anos de idade como jovem júnior aqui, que é todo esbelto, ou como você, que é um atleta. Não corro mais esse risco mais. Vou administrar a minha barriguinha e mantê-la saudável. Não, nada. Mas eu queria lhe dizer uma coisa, meu amigo. Eu imaginando a nossa juventude nas comunidades periféricas, nas escolas das redes municipais, por que não também das redes estaduais, até mesmo do ensino privado, sendo estimulados dentro das unidades escolares, a partir de visitas, a partir de exposição. Como faz os americanos. Soldados vão nas escolas, engenheiros, astronautas, médicos, porque eles têm que olhar. Eu fui em um projeto social de um amigo meu, para graduação. Mamute? Não. Tem Mamute aqui também, Tem o Mamute. Trabalho massa dele. Mamute é meu amigo. Ele me ajudou para lutar com o Alex Potan. Eu fui nesse projeto social e as crianças começaram a me olhar. Eles acharam que eu era americano. Eu falei assim, eu sou do Uruguai. Não do país Uruguai. Não, é do bairro Uruguai. Bairro Uruguai. Meu amigo, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Que prazer, que honra estar Prazer aqui, meu, Cristiano. dividindo esse espaço contigo. Queria agradecer a sua presença no JNewsCast.
Tenho certeza de que outras Com oportunidades certeza. haverão. Eu faço o programa Papo com Cris e ainda vou lhe convidar para a gente trocar uma Eu porrada já lá, ia viu? cobrar, já ia cobrar. Vamos viu, lá. Cristiano? Muito obrigado. Se despeça de É um todos prazer, nós. é um prazer, é um prazer te conhecer. E é isso aí. Vamos pra cima, vamos pra frente, vamos lutar por dias melhores. Pois é. E olha, gente, vocês estiveram aqui no J Newcast com ele, Joca Soares, e eu aqui emprestando sorrisos para poder tapar o buraco, porque vamos combinar. Ele é que é o grande campeão. Obrigado pela companhia de vocês. Na próxima terça-feira a gente tá aqui e amanhã, se puder, ao meio-dia em ponto, Café com Cris pelo YouTube. Bora lá, tchau, tchau. Até